Olá, muito boa tarde. Nós falamos ao vivo aqui do Plenário Mário Shows da Câmara Municipal de São José dos Campos, onde daqui a pouquinho terá início mais uma sessão ordinária. Esta que é a segunda sessão ordinária do ano. E você que nos acompanha já sabe, as sessões aqui da Câmara de São José são realizadas sempre 2 dias da semana e no mesmo horário, todas as terças e quintas-feiras, a partir das 5h30 da tarde. Nas sessões de terça, os vereadores votam, apreciam e discutem alguns documentos. São eles requerimentos, indicações, moções e também diversos. Ainda tem o pinga-fogo, que é quando os vereadores vão para a tribuna da Câmara para debater e discutir assuntos de interesse público que envolvem o dia a dia aqui da nossa cidade. Nas sessões de quinta, como é o caso de hoje, o trabalho dos vereadores é um pouquinho diferente. Eles votam, apreciam e discutem projetos de lei, emendas, leis complementares e você acompanha ao vivo tudo o que está acontecendo durante a sessão, não só aqui pela TV Câmara, mas também pelo nosso site. Basta acessar câmarasjc.sp.gov.br. Nas redes sociais, no nosso Facebook, além da sessão ao vivo, você também confere notícias e informações do Legislativo Municipal. No nosso canal do Twitter, você acompanha a sessão em tempo real. Já no nosso canal do YouTube, além da sessão ao vivo, você tem à disposição matérias, programas e reportagens produzidos por nossa equipe de jornalismo. A gente vai agora para um pequeno intervalo e a gente já volta para apresentar para você os projetos que estão na pauta de votação desta quinta. É a Câmara Municipal de São José dos Campos, compromisso com a transparência e a cidadania. Convoco a senhora secretária vereadora Juliana Fraga para fazer verificação de presença. Estão presentes os vereadores Esdras Andrade, Flávia Carvalho, Robertinho da Padaria, Amélia Naomi, Roberto do Eleven, Renata Paiva e Juliana Fraga. Havendo um número legal e sobre a proteção de Deus, e lembrando que todo o poder emana do povo, declaro aberto a segunda sessão ordinária da terceira sessão legislativa da 17ª legislatura. Suspenderemos a sessão por alguns instantes para a organização da pauta. Reaberta a presente sessão. Informa a todos os presentes que, nos termos regimentais, a votação dos projetos se dará de forma simbólica. Solicito ao nobre vereador Marcão da Academia que faça a leitura dos processos novos para a ciência dos senhores vereadores. Proposituras novas a serem lidas, designação às comissões permanentes, fixação dos respectivos prazos para apresentações de emendas. Processo número 13554/2018, projeto de lei número 519/2018, de autoria do vereador Ciborgue. Dispõe sobre a proibição de fornecimentos de copos plásticos em hotéis, restaurantes, lanchonetes, bares e similares, assim considerados os estabelecimentos de produção e comercialização de alimentos e bebidas, no âmbito do município de São José dos Campos. Comissões: Justiça, Economia e Meio Ambiente. Rito ordinário, término do prazo para emendas, 7/2/2019. As proposituras constantes no anexo único somente serão redistribuídas caso não tenham recebido os pareceres das comissões permanentes para as quais tenham sido designadas. Continuação dos processos. Processo número 13558/2018. Projeto de decreto legislativo número 43/2018, de autoria do vereador Juvenil Silvério. Concede a medalha Mérito Municipal ao engenheiro Catão Francisco Ribeiro. Comissão Justiça, rito ordinário, término do prazo para emendas, 7/2/2019. Processo número 4/2019,
Projeto de Decreto Legislativo número 1/2019, de autoria do vereador Sérgio Camargo, concede o título de cidadão joseense ao Frei Reinaldo Estecanella Oliveira. Comissão Justiça, rito ordinário, término do prazo para emendas 7/2/2019. Processo número 67/2019, projeto de lei número 1/2019, de autoria do vereador José Dimas. Denomina a via que interliga a estrada do Jaguari, a vicinal São José dos Campos, /247, localizada entre as regiões norte e central de São José dos Campos e Avenida José Dias de Macedo. Comissões Justiça, rito ordinário, término do prazo para emendas 7/2/2019. Processo número 81/2019, projeto de lei número 2/2019, de autoria do vereador Sérgio Camargo. Redenomina o viaduto Bandeirante, localizado na Vila São Pedro, de viaduto Dr. Mário Ottoboni. Comissão Justiça, rito ordinário, término do prazo para emendas 7/2/2019. Processo número 144/2019, projeto de lei número 3/2019, de autoria da vereadora Dulce Rita. Dispõe sobre a obrigatoriedade da construção ou adaptação de fraldários acessíveis aos frequentadores de shopping centers e estabelecimentos similares e da outras providências. Comissões Justiça e Economia, rito ordinário, término do prazo para emendas 7/2/2019. Processo número 145/2019, projeto de lei número 4/2019, de autoria da vereadora Dulce Rita. Denomina a Rua 4, localizada no loteamento Santa Cecília 1, de Rua Júlia Mola Maldos. Comissão Justiça, rito ordinário, término do prazo para emenda 7/2/2019. Processo número 309/2019, projeto de lei número 5/2019, de autoria do vereador Marcão da Academia. Autoriza o Poder Executivo a instalar climatizador de ar nas UBSs, Unidades Básicas de Saúde. Comissão Justiça, Economia e Saúde. Rito ordinário. Término do prazo para emendas 7/2/2019. Processo número 393/2019. Projeto de lei número 6/2019, de autoria da vereadora Dulce Rita. Denomina a área verde entre a Rua Milton de Freitas com Rua Luiz Carlos Fraga e Silva, no residencial Galo Branco, de Gislaine Castelli Silva. Comissão Justiça, rito ordinário, término do prazo para emenda 7/2/2019. Processo número 399/2019, projeto de lei número 7/2019, de autoria da vereadora Flávia Carvalho. Dispõe sobre a inclusão da disciplina de Educação Financeira na grade curricular do ensino fundamental das escolas públicas municipais de São José dos Campos e da outras providências. Comissões Justiça, Economia e Educação. Rito ordinário. Término do prazo para emendas 7/2/2019. Processo número 400/2019. Projeto de lei número 8/2019. De autoria da vereadora Flávia Carvalho. Autoriza a criação do programa 10 Passos para o Aleitamento Materno, bem como a sua divulgação nos estabelecimentos da rede municipal de saúde e da outras providências. Comissões Justiça, Economia e Saúde. Rito ordinário. Término do prazo para emendas 7/2/2019. Processo número 402/2019. Projeto de lei número 9/2019. De autoria do vereador Valdir Alvarenga. Proíbe o acorrentamento, confinamento permanente e ou
alojamento inadequado de animais domésticos no município de São José dos Campos e da outras providências. Comissões: Justiça, Economia e Saúde. Rito ordinário. Término do prazo para emendas, 7/2/2019. Processo número 451/2019. Projeto de lei número 10/2019, de autoria do vereador Wagner Balieiro. Proíbe a cobrança de multa ao consumidor em caso de perda ou extravio de cartão de ticket de estacionamento nos estabelecimentos comerciais e da outras providências. Comissões: Justiça e Economia. Rito ordinário. Término do prazo para emendas, 7/2/2019. Processo número 614/2019. Projeto de lei número 12/2019, de autoria dos vereadores Fernando Petiti e Robertinho da Padaria. Denomina a Rua 10, no loteamento Pinheirinho dos Palmares 2, de Rua Rodolfo Luiz Barbosa. Comissão: Justiça. Rito ordinário. Término do prazo para emendas, 7/2/2019. Processo número 627/2019. Projeto de decreto legislativo número 2/2019, de autoria do vereador Ciborgue. Concede o título de cidadão joseense a Emanuel Barbosa Martins. Comissão: Justiça. Rito ordinário. Término do prazo para emendas, 7/2/2019. Processo número 633/2019. Projeto de lei número 13/2019, de autoria da vereadora Renata Paiva. Assegura às pessoas com deficiência auditiva o direito ao atendimento por intérprete de Libras nos órgãos e entidades da administração pública, direta e indireta no município de São José dos Campos e da outras providências. Comissões: Justiça e Economia. Rito ordinário. Término do prazo para emenda, 7/2/2019. Processo número 634/2019. Projeto de lei número 14/2019, de autoria da vereadora Renata Paiva. Dispõe sobre a obrigatoriedade da presença do intérprete de Libras em todos os eventos públicos oficiais do município de São José dos Campos e da outras providências. Comissões: Justiça e Economia. Rito ordinário. Término do prazo para emenda, 7/2/2019. Processo número 636/2019. Projeto de lei número 15/2019, de autoria do vereador Juvenil Silvério. Denomina a travessa que liga a Avenida João Rodolfo Castelli à Estrada Guido Fontegalante Pessotto, localizada no Jardim do Lago, de travessa Mário de Siqueira Machado. Comissão: Justiça. Rito ordinário. Término do prazo para emenda, 7/2/2019. Processo número 637/2019. Projeto de decreto legislativo número 3/2019. Autoria da vereadora Renata Paiva. Institui o prêmio Líder Comunitário Mário Ottoboni. Comissão: Justiça. Rito ordinário. Término do prazo para emenda, 7/2/2019. Processo número 643/2019. Projeto de lei número 16/2019, de autoria do vereador Marcão da Academia. Autoriza o Poder Executivo a criar a Copa de Futebol Amador Alberto Simões e da outras providências. Comissões: Justiça, Economia e Esportes. Rito ordinário. Término do prazo para emenda, 7/2/2019. Processo número 644/2019. Projeto de decreto legislativo número 4/2019, de autoria do vereador José Dimas. Concede o título de cidadão joseense ao Dr. Marcelo Milone Silva. Comissão: Justiça. Rito ordinário. Término do prazo para emenda, 7/2/2019. Senhores vereadores, são esses os processos lidos da pauta dessa sessão.
Com a palavra, o vereador José Dimas. Boa noite, senhor presidente, boa noite, colegas vereadores, público aqui presente, que nos acompanha também pela mídia e servidores da casa. Senhor presidente, solicito a supressão da leitura de todos os processos constantes da pauta de hoje, incluídos os de redistribuição, por serem de conhecimento de todos os vereadores. Então, solicito o adiamento por uma sessão dos seguintes processos. Processo número 8647/2017, PL 291/2017, autoria vereador Ciborgue. Do mesmo vereador, o processo 796/2018, PL 18/2018, da autoria do Fernando Petiti, vereador Fernando Petiti, processo 3516, PL 119/2018. De autoria da vereadora Dulce Rita, o processo 4549/2018, PL 165/2018. De autoria do vereador Walter Hayashi, o processo 6793 de 2018, projeto de lei 265 de 2018. Ainda, por último, adiamento por uma sessão ainda, de autoria do vereador Walter Hayashi, o processo 11.381 de 2018, projeto de lei 438 de 2018. Solicito ainda para leitura dos processos, senhor presidente, de autoria do Poder Executivo, o processo 677, projeto de lei 17 de 2019, ambos. Processo 678 de 2019, PL 18 de 2019, Poder Executivo. E de autoria do vereador Valdir Alvarenga, o processo 679 de 2019, projeto de lei 19 de 2019. Solicito ainda a inclusão para a votação do Poder Executivo, o processo 677, projeto de lei 17, ambos 2019. E o processo 680 de 2019, o requerimento 144 de 2019, de autoria do vereador José Dimas e Marcão da Academia. E, por último, para a inclusão para a votação, o processo 681 de 2019, requerimento 145 de 2019. Obrigado, senhor presidente. São essas nossas solicitações. Com a palavra, a vereadora Amélia Naomi. Senhor presidente, infelizmente, na primeira sessão de Câmara, a triste notícia de quem são os mandantes da Marielle foram e trabalharam no gabinete do Fábio Bolsonaro. E hoje, mais uma triste notícia, né? O deputado eleito também soube e teve informações que a essa mesma milícia, ligado ao gabinete do senador eleito, também tinha a intenção de eliminá-lo. Então, em função disso, o Jean Willis, deputado eleito, está renunciando o mandato, vai morar fora do Brasil. Isso é um retrocesso, é uma tristeza. Pessoas defensoras dos direitos humanos, vítimas dessa violência sexual, LGBTfobia, que a cada dia, a cada hora ameaça. Aliás, ele é vítima de ameaça diária do próprio presidente, que hoje fez lá um post comemorando como um militante, como um senhor qualquer, deixando de ser presidente para fazer com que essas ameaças, essas infrações e essa violência que os seres humanos estão sofrendo em função dessa política. Já não basta o decreto da arma, já não basta os decretos de hoje. Aliás, queria pegar, depois, vou ler depois, na próxima sessão, todos os decretos e mudanças que estão sendo apresentadas, tentando calar e que a fiscalização e a transparência desse país sejam para encobrir todos
os depósitos que já são públicos, mas, mais do que isso, fortalecer a corrupção, como no próprio post do vereador Wagner Balieiro fez hoje, das mudanças, as 3 mudanças que o governo brasileiro está fazendo, infelizmente, para acabar com a transparência, para acabar com a corrupção, e, infelizmente, aqueles que lutam contra este governo, que teve, desde o início, uma grande batalha, estão indo embora. Então, quero aqui minha solidariedade, não só minha, mas das mulheres do Partido dos Trabalhadores, do meu partido. Ele não é do PT, é do PSOL, mas nós estamos nos colocando e dizendo a ele, vá, faça o que o Pepe Mujica indicou para ele numa conversa. Ele disse, os mártires não são aqueles mortos, são os que estão vivos. Então, faça lá um bom trabalho, um estudo, que ele vai para a academia, mas nós vamos esperar, e tenho certeza que esse Brasil vai mudar, e nós vamos tirar esses que, infelizmente, assassinaram Marielle, daqueles que também querem acabar com os direitos humanos, e daqueles que querem entregar o Brasil como entregar a Embraer. Marielle, presente, queremos os culpados. Jean Willis, vá com toda a nossa solidariedade e com a alegria de viver e lutar por aqueles que precisam, e um olhar, principalmente para aqueles que, infelizmente, neste governo não têm olhar, que aqueles que hoje sofrem. Aliás, eu vi uma nota, vereador José Dimas, da ministra, sobre as falas delas no culto sobre a Holanda. E ela foi entrevistada por 2 jornais holandeses sobre as suas falas. Infelizmente, fora do Brasil, a repercussão em Davos foi do péssimo discurso do presidente e dessas preciosidades que a gente, infelizmente, está ouvindo aqui e vendo e assistindo, que, infelizmente, são imagens negativas para o Brasil. Então, quero aqui dizer para vocês que eu estou triste. Aliás, infelizmente, triste, mas quero dizer que nós vamos lutar, né, resistir contra todos esses ataques que a sociedade brasileira está sofrendo, e um atraso e um retrocesso. Em votação, os requerimentos de supressão de leitura e adiamento do vereador José Dimas. Vereadores favoráveis permaneçam em comissão, os contrários que se manifestem. Nenhum voto contrário, senhor presidente. Aprovado por unanimidade. Com a palavra, o vereador Marconi Academia. Processo, leitura dos processos. Processo número 677/2019. Projeto de lei número 17/2019, de autoria do Poder Executivo. Dispõe sobre a permissão de uso de área de domínio público municipal à Associação Virgem de Guadalupe. Comissão Justiça, Economia e Planejamento Urbano. Rito urgente. Término do prazo para emendas 31/1/2019. Processo número 678/2019. Projeto de lei número 18/2019, de autoria do Poder Executivo. Estabelece os locais de realização de apresentações artísticas, culturais e afins, nos termos da Constituição Federal. Altera a lei número 1566, de 26 de setembro de 1970, e dá outras providências. Comissões: Justiça, Cultura e Transportes. Rito urgente. Término do prazo para emendas 31/1/2019. Processo número 679/2019. Projeto de lei número 19/2019, de autoria do vereador Valdir Alvarenga. Autoriza o Poder Executivo a criar o projeto Escola Amiga dos Animais, destinado à rede pública municipal de ensino, no âmbito do município de São José dos Campos, e da outras providências. Comissões: Justiça, Saúde e Educação. Rito ordinário. Término do prazo para emendas 7/2/2019. São esses os processos para leitura, senhor. Questão de ordem aí. Vou dar um aviso.
anunciar. Com a palavra, a vereadora Amélia Naomi. Senhor presidente, só para informar a decisão da Justiça que suspendeu o aumento de passagem de ônibus, foi a doutora Laís Helena de Carvalho, uma ação da Defensoria Pública que eles entraram. A sentença já tinha sido dada o ano passado, dia 20/11, a sentença questionando as passagens, o processo, e agora essa decisão da juíza no cumprimento provisório dessa sentença e uma liminar. Então, está suspensa o pedido do aumento da passagem de ônibus. Suspensa a sessão por alguns instantes. Vereadora Dulce Rita. Senhor presidente, eu queria só fazer um convite aqui para todos os vereadores, também para o público que está nos assistindo aí, sobre o grande encontro que nós vamos ter sobre autismo, e principalmente aqui o pessoal, os vereadores que fazem parte da comissão sobre autismo, o Marcão, né, que é o presidente o Marcão, o Ciborgue, o Dr. Elton, o Petite e eu. Renata Paiva também. Então, nós estamos aí, o governo, através do Leandro, está aí ajudando a gente a fazer esse grande encontro sobre um novo olhar sobre o autismo, que vai ser do dia 26 agora de janeiro, aqui na Câmara Municipal, que vai começar às 8 horas da manhã até às 18 horas. E eu acho que é de suma importância que todos os vereadores, todas as pessoas envolvidas ou interessadas sobre esse tema tão emergente, tão na mídia atualmente, com tantos problemas, e eu acho que as mães dos autistas, os parentes, os vereadores, estão todos convidados. Eu queria só fazer um breve relato aqui dos participantes, dos palestrantes. Esse evento, primeiro, está sendo patrocinado, promovido pela Associação Vida Viva o Autista. A presidente é a senhora Mariana Teles Barreto Mendes, uma senhora que já esteve aqui muitas e muitas vezes nessa Câmara, reivindicando direitos dos autistas. Depois esteve um pouquinho ausente por ter mudado daqui, mas agora está retornando aqui com as atividades, com a bandeira em prol dos artistas, dos autistas. Tem aqui as pessoas que vão ser os palestrantes. Primeiro, a Anita Bito, que é doutoranda pela USP, formada em Neurociência e Estudos sobre TEA, que é o transtorno do espectro autista. Mestre em Dialogismo e Literatura pela Universidade Presbiteriana Mackenzie. Depois temos tema: o luto e a importância da figura do pai no desenvolvimento e inclusão social e escolar de um filho autista. Essa palestra vai ser proferida pelo senhor Alexander Salles, formado pela administração, pela Fundação Getúlio Vargas, atuou em grandes empresas e ele está aqui para falar dos filhos ser pai de um autista. Depois vem o terceiro tema, o luto e a importância da figura do pai. Bom, isso daqui já foi. Depois temos a TEA, que é Inclusão Escolar, um sonho mais que possível, que vai ser proferida pelo senhor Nicolas Brito Salles. Quer dizer, nem a senhora, é um moço que tem o espectro de autismo, que está aí percorrendo o Brasil inteiro junto com a sua mãe para dar palestra de como ele conseguiu ser inserido na sociedade. Depois temos o outro tema, autismo severo e as dificuldades para o desenvolvimento. A cada desafio, uma conquista, e a cada conquista, uma nova meta, que vai ser proferida pela senhora Adelaide Manfre,
mãe do Julinho, autista severa, presidente da FASA, bacharel em teologia. Tem curso de inclusão escolar de estudantes com transtorno de autista e também de análise de comportamento aplicada. Depois temos outro do senhor Eliseu Acácio. Esse palestrante vai proferir sobre autismo severo e institucionalização, a dor de uma decisão. Eliseu Acácio, ele é pai de um menino autista, 2 filhos autistas severos. Então, ele também se aprofundou no estudo desse transtorno e está aí também proferindo palestras e ajudando os pais e parentes de outros autistas. Depois tem a Michele Cardoso. Tema: evidências que funcionam, reforços diferenciais. Essa senhora Michele Cardoso é psicóloga, analista de comportamento e também tem toda uma larga experiência a respeito do transtorno do espectro autista. E, para finalizar, tem a senhora Ronise Rodrigues, que falará sobre família e autismo, que é uma pedagoga, psicopedagoga, pós-graduada em autismo. Então, aqui eu estou reforçando o convite para vocês comparecerem aqui nesse importante dia para a cidade e para todos os pais, familiares e as pessoas que se interessam por esse tema que está pedindo socorro para a sociedade. Passaremos à votação dos projetos constantes da ordem do dia. Processo 8590-2018, projeto de lei 337-2018, autoria vereador Ciborgue, Dulce Rita, Fernando Petit e Marcão da Academia. Informamos aos senhores vereadores que a redação final ao processo não possui prazo de emendas. Em discussão, a redação final. Nenhum vereador inscrito. Entraremos em processo de votação. Em votação, a redação final dos senhores vereadores. Favoráveis, permaneçam como estão. Os contrários que se manifestem. Nenhuma manifestação contrária, senhor presidente. Aprovado por unanimidade. Processo 1164-2018. 11464-2018. Projeto de lei 442-2018, autoria vereadora Dulce Rita. Informa aos senhores vereadores que a redação final ao processo não possui prazo de emendas, portanto, passaremos à discussão da redação final. Em votação, a redação final. Senhores vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Os contrários que se manifestem. Nenhuma manifestação contrária, senhor presidente. Aprovado por unanimidade. Processo 11465-2018, projeto de lei 443-2018, autoria vereadora Dulce Rita. Informa aos senhores vereadores que a redação final ao processo não possui prazo de emendas. Em discussão, a redação final. Em votação, a redação final. Senhores vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Os contrários que se manifestem. Nenhuma manifestação contrária, aprovado por unanimidade. Em discussão, o processo 12259-2018, projeto de resolução, número 7-2018, autoria, mesa diretora. Inscrito para falar no projeto, a vereadora Amélia Naomi. Boa noite a todos e a todas. Esse processo visa a extinção de alguns cargos de confiança e cria alguns outros cargos efetivos. Então, quero aqui falar sobre esta questão deste projeto importante. Só um minuto, que eu estou vendo aqui. Nós votamos em dezembro do ano passado, acho que na penúltima sessão de Câmara, um projeto que fazia mudança na estrutura administrativa
a estrutura dos gabinetes. E, nesta votação, foi tanto bem discutidas, era necessário colocar nos gabinetes a escolaridade nível superior. Bom, nós estamos votando agora um projeto que também cria cargos na estrutura interna administrativa da casa, o que eu chamo de fundão, mas, para esses cargos, a escolaridade é ensino médio. Então, tem uma contradição aí. Eu sempre discuti aqui, sou a favor que, nas estruturas administrativas, a gente tenha cargos, e sou a favor que tenha cargos de carreira. É importante, nesses cargos que vão subir os de carreiras, mas se fosse só isso o projeto, se fosse essa a única situação colocada no projeto. Mas não é. Os 5 cargos comissionados preenchidos pelos efetivos da casa, que é uma maravilha, também coloca por trás ela esconde uma outra situação, porque, para atender à lei dos 15%, que nós votamos o ano passado, que foi uma determinação judicial, que tornou inconstitucional aqueles 10%, e agora nós estamos criando, para essa situação, nós estamos ocupando, para atender os 15%, adequando a estrutura administrativa aqui do fundão, juntamente com os comissionados, para tudo dar 15%. Bom, minha única questão eu acho que, em vez de criar esses comissionados preenchidos só pelos efetivos, poderia ser isso, mas a gente poderia também retirar os 5 cargos de comissão. Porque, se você manter os 5 cargos que o salário é acima de R$ 8.000, e você mantém os 15, fizemos a conta aí na bancada do PT, vai dar mais de 1,5 milhão. Então, nós não estamos falando aqui de pouca coisa, é uma reestruturação administrativa, é uma reestruturação que foi discutida, debatida, mas que eu acho que ela é polêmica, entendeu? Então, eu tenho visto, e eu acho que essa discussão das câmaras municipais, da Assembleia Legislativa, da contratação que eu tenho falado toda semana aqui, do filho do Bolsonaro, do Flávio Bolsonaro, essas situações que foram colocadas, que têm sido colocadas pela imprensa, nós vimos o Estadão colocando um diagnóstico inteiro da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, tem uma fotografia da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, como é o funcionamento dos cargos e tudo mais. Então, eu penso, e vou votar contra esse projeto, porque eu acho que a gente poderia fazer uma resolução diferenciada, de fato, moralizadora, se a gente fosse lá e discutisse, tirasse os 5 cargos de comissão, né, e que fosse, de uma forma, inclusive, acho que a gente pode, inclusive, mudar outras questões administrativas da estrutura administrativa da casa, porque, hoje, nessa estrutura, a gente percebe que ela inchou, cresceu, teve, sim, mudanças, teve erros, teve acertos, mas hoje eu acho que eu não vou votar, não vou votar nessa estrutura, porque eu entendo que o Brasil tem olhado para as estruturas administrativas, e o maior exemplo é o exemplo do Rio de Janeiro. E tem o olhar da Justiça e de todos em relação a essas questões, que são os salários altos nos comissionados e nos salários de carreira. Infelizmente, na reforma de... Só um minuto. Infelizmente, na reforma que o governo federal tem falado, eles já recuaram na aposentadoria dos militares. Eu acho que o Brasil tem que fazer uma discussão, né, mais séria sobre essas questões, porque do trabalhador assalariado,
que ganha pouco, né? Um diretor da GM, por exemplo, essa que está em crise, ele paga o INSS, e se ele gastar tudo, a renda dele, a aposentadoria, no limite vai ser R$5.000, né? Como todo mundo. Então, esta estrutura e esta relação do público e do privado, quem paga o pato nesse país sempre é os trabalhadores assalariados que ganham e que dão a riqueza desse país. Então, nem o Bolsonaro, infelizmente, já recuou, não vai fazer o que deveria fazer na reforma administrativa, tirar os familiares dos militares, e inclusive, os militares, quando aposenta lá em cima. E eu queria aqui, retomando e voltando para o nosso projeto, colocar que eu sou contra a forma, e eu acho que nós estamos em outro momento no país, por isso nós temos aqui que dar exemplo. Então, por isso, a minha proposta, vou votar contra esse projeto, eu acho que a gente deveria, sim, votar uma outra reforma administrativa e não essa. Inscrito para falar no processo, o vereador Juvenil Silvério. Senhor presidente, primeiro eu queria pedir desculpas aos funcionários da Câmara, aqueles funcionários que são concursados, em que a vereadora que me antecedeu, ela pejorativamente trata de fundão. Ela fala assim, o povo do fundão. Então, aos servidores de carreira desta casa, brilhantes funcionários que me ajudaram nos 2 anos que eu estive como presidente, eu peço a eles desculpa pela forma pejorativa que a nobre vereadora os trata. Não merecem tal tratamento. Mas vale ressaltar, senhor presidente, e quero aqui dizer a Vossa Excelência, senhor presidente, pela coragem, já logo no início do seu mandato, de fazer uma votação desta natureza. Vale ressaltar que a resolução número 6 de 2013, resolução 6 de 2013, cujo a presidente da época era aquela que me antecedeu nesse microfone. Portanto, lá fixava o número de assessores nos gabinetes dos vereadores para 11 assessores. 11 assessores. Naquela ocasião, inclusive, também foi feito a TV Câmara, que ela colocou os funcionários, todos padrão top, A e B. Quando eu falo isso, os nobres colegas entendem o que eu estou dizendo do padrão top das remunerações. Mas, enfim, eu não estou aqui para dizer do passado da nobre colega, porque ela vem aqui e fala de Marielle, mas não fala dos policiais que morrem em combate, das famílias, dos pais de família que morrem em combate. Ela fala de Bolsonaro, aqui é o parlamento de São José. Vamos tratar as coisas de São José dos Campos. Ela fala que inchou e cresceu. Vereadora, a senhora está ou desinformada ou com má intenção na sua trajetória, ou faltou alguma coisa no dia de hoje no medicamento. Porque nós fizemos, em 2017 e em 2018, uma reforma administrativa solicitada, por exemplo, pelo Ministério Público, que, aliás, propôs um TAC para fazermos, e durante o período que eu estive como presidente, nós não tivemos a necessidade de assinar esse TAC, porque a nobre promotora, ela acompanhou passo a passo aquilo que foi feito na reforma administrativa desta casa. Nós chegamos hoje numa condição, ao invés de 11 assessores por gabinete, como ela fez em 2013, nós chegamos
hoje com 6 nos gabinetes. De 11 para 6 nos gabinetes. Nós saímos de 57 cargos comissionados para 21. Repito, 57 para 21. Nós tivemos, durante esse período, com a ajuda dos colegas vereadores, com o apoio técnico e muito profissional dos funcionários que trabalham nesta casa, concursados, competentes profissionais, que fez um estudo da resolução. Aliás, alguns, diziam, Juvenil, contrata uma assessoria especializada nisso. Eu falei, não, eu tenho profissionais competentes e capazes para realizar o serviço. E fizeram com muito brilhantismo, e com isso foram, eu digo aqui, infelizmente, nós tivemos uma redução no quadro de 127 funcionários. 127 funcionários. Foi feito um concurso público. E agora, para fechar num atendimento ao Tribunal de Justiça, nós tivemos, então, o apontamento de equiparar o número de chefias para que uma porcentagem do número de chefia desta casa fosse ocupado somente por servidores de carreira. Fizemos, naquele momento, um número de 10%, que não foi aceito pelo TJ, e agora o Robertinho, com muita propriedade, com o apoio da sua mesa diretora, com os colegas vereadores, está fazendo a tratativa para chegar, então, em 15%, e aí apreciar o TJ. Porque pode, de fato, ainda, se o TJ quiser, apresentar um outro número. Mas o fato é que, com tudo isso, a economia gerada nesse processo, ao final, então, desse mês, será de R$1.100.000. R$1.100.000. Pode-se alcançar outros números? Está aberto. O processo está aberto. Não é? Mas, nesse momento, eu quero parabenizar o Robertinho da Padaria, com a sua já instalada mesa diretora, os funcionários da casa, porque não se eximiu em rapidamente dar uma resposta e já programar essas mudanças para que atendamos aí ao TJ num pedido de número de assessoria que ocupa cargos de chefia, sendo eles, então, concursados. Então, parabéns, Robertinho. Vai ter, obviamente, da minha parte, o voto favorável, mesmo porque a economia gerada, repito, R$1.100.000 para os cofres desta casa, podendo utilizar isso aí em outras questões. Então, peço só à nobre vereadora que, por favor, não mais utilize o termo pejorativo fundão, porque os funcionários dessa casa, eles são extremamente compromissados, nos ajudam o máximo possível e merecem de todos nós aqui o respeito necessário. Um abraço a todos, fiquem com Deus. Passa o trabalho da mesa ao vereador Marconi Academia. Chamo o nobre vereador Robertinho da Padaria, inscrito para falar no processo. Boa noite a todos. Eu fiz questão também de vir falar nesse processo, nesse projeto de lei, até mesmo porque, como eu participei muito efetivamente desse trabalho de reestruturação da casa também, e agora eleito, então, presidente, respeito demais a nobre vereadora, ela sabe disso, o quanto eu respeito ela, mas se é uma coisa que eu não vou me calar mais, é quando é falado coisas que, na minha opinião, isso através dos critérios, tudo certinho, não são verdadeiras. Me perdoe, mas não são. Eu estou nessa casa aqui já há 15 anos. Eu vou falar o que eu presenciei, o que eu vivi aqui dentro. Essa casa já chegou a ter 57 cargos da mesa diretora.
como foi dito aqui pelo nobre vereador Juvenil, hoje tem 21 cargos. Eu assumo a presidência dessa casa. Durante esses 2 anos, quase 130 funcionários foram demitidos através, aí, atendendo o pedido do Tribunal de Contas, do TJ, dessa discrepância de cargos comissionados com cargos efetivos. Vereador Juvenil, quase 130 funcionários foram demitidos dessa casa. Assumo essa presidência, tendo que fazer o papel de tocar essa casa com serviço de eficiência e qualidade e com essa quantidade a menos de funcionários. Então, nós temos que ter a responsabilidade do que fala. Porque aqui é uma Câmara grande, realmente estou aqui desde o dia 2 trabalhando, conversando com várias pessoas, detectando qual o setor da casa, de fato, que precisa ser melhorado, outra vez chamar do concurso antigo, ou fazer um novo concurso público, para preencher algumas vagas que eu vejo que vão ser necessárias para a gente tocar essa casa com qualidade, com eficiência, sempre pensando em atender bem a população, porque foram muita gente mandada embora. Também concordo, para mim não tem fundinho, não tem fundão, não tem e-mail, não tem lado. Aqui, para mim, todo mundo é igual, desde o pessoal que trabalha na limpeza até o cargo maior dessa casa. Para mim não tem diferença, cada um dentro da sua função. É assim que eu vejo e é assim que eu vou trabalhar aqui, respeitando a função de cada um. Agora, não venha com demagogia, me perdoe, não dá para aceitar. Ah, por que não andou mais 5 cargos da mesa embora? Já perdemos 30 e poucos cargos, a casa precisa de andar. E outra coisa, não está se criando despesa nenhuma. Foram feita a economia de 1.100.000. Os cargos que vamos ter que votar agora, que a reestruturação exige que vote, a lei exige que vote, que se crie cargo, dos 5, 4 já tem promoção. Viu, Walter? 4 já tem promoção. 1 apenas que não. E são servidores de carreira que prestaram concurso público. Isso é valorizar a pessoa que fez o concurso público e passou. Não é fácil passar no concurso público. Tem que estudar muito para passar no concurso público. Então, nós temos que respeitar esse pessoal, inclusive, que vai ficar aí. E outra coisa, que tem que lembrar bem, que já foi feita essa mudança aqui, porque isso é responsabilidade, coisa que vinha no passado, aí chega uma hora, não aguenta mais, o setor público não aguenta mais, com tanta coisa, às vezes, que a gente quer fazer, e depois não tem caixa para isso. Olha o que está acontecendo com o Brasil, a questão da previdência e privilégio, o Brasil, chega uma hora, ele estoura, não aguenta. Esses cargos, para ficar bem claro, não vai ser incorporado a nenhuma pessoa que vai assumir agora. Ele vai receber mais pela função que ele vai exercer, pelo o tempo que ele estiver trabalhando, e pode ser trocado a qualquer momento, se a pessoa não assumir a função com eficiência. Qualquer momento pode ser trocado, não vai ser incorporado em nada, viu, Calazans? Em nada. Então, vamos parar com esse negócio que vai criar cargo. Está criando cargo por causa da reestruturação, que a lei exige, mas não tem benefício. Lógico, vai ter aí, esse benefício a mais, acabei de falar aqui agora, 4 já ganham, só vai ser 1. Então, veja bem, a Câmara mandou mais 21 embora, está tendo economia de 1.100.000. Então, por favor, eu acompanhei bem esse processo. Então, o Juvenil, ele mandou quase 130 embora, e devolveu 12 milhões para a prefeitura. 12 milhões devolveu para a prefeitura, de dinheiro. Então, eu faço a minha avaliação aqui, como parlamentar dessa casa, como vereador, que estou aqui há 15 anos. O que eu vou falar de uma gestão dessa? Fala para mim. O cara manda 130 embora e devolve 12 milhões para a prefeitura. Não estou aqui fazendo elogio para o Juvenil para agradar ele, não. Eu estou falando o que eu presenciei aqui. Então, tem muita coisa que aconteceu aqui no passado, e agora querem falar agora. Ah, por que não mais? Por que não mandou embora quando tinha 57? Por que ficou quieto? Agora é fácil falar isso, né? Porque agora eu assumo a presidência dessa casa com 130 funcionários a menos e tendo a responsabilidade de tocar essa casa com eficiência, Marcão. Então, esse tipo de coisa a gente não dá para se calar. Com todo respeito, volto a dizer que eu tenho pela vereadora, e ela sabe disso, que eu tenho um respeito grande por ela. Mas o que está sendo dito aqui, falado pelas redes sociais, o Robertinho vai criar 5 cargos, não estou criando nada.
Está se fazendo aqui uma reestruturação com responsabilidade, atendendo aos pedidos do TJ, que é os 15% de cargos efetivos que possam ser ocupados por comissionado. Estamos valorizando o concursado dessa casa. Essa é a grande verdade. E não sabemos o que mais que vem pela frente. Pode ser que teremos que fazer mais mudança pela frente ainda. Então, essa casa, essa Câmara hoje, ela tem no total 235 funcionários concursados e de carreira. Uma cidade de 700 mil habitantes, uma Câmara desse tamanho. Então, ela já está bastante enxuta, porque foi feito um trabalho desse durante os 2 anos, um trabalho, de fato, de responsabilidade, atendendo o pedido dos poderes. Tribunal de Contas, TJ, ouvindo aqui o Ministério Público, houve um trabalho difícil passar isso, às vezes, para os funcionários, para os vereadores. Lógico que é difícil, ninguém quer mandar ninguém embora. Mas foi feito um trabalho difícil, mas a casa está bastante enxuta. Então, eu só vou encerrar minha fala dizendo o seguinte: mais uma vez, assumo essa presidência com 130 pessoas a menos aqui que estavam nessa casa. Para encerrar, tinham 57 cargos da mesa diretora. Hoje se tem 21. Então, não venha falar para mim que tem que mandar cargo da mesa diretora embora. Por que não mandou antes? Por quê? A casa precisa de andar e precisa de pessoas competentes que saibam fazer o papel, cada um na sua função. Cada um na sua função. Senão essa casa não anda, vereador Marcão. Era isso que eu queria dizer para vocês. Muito importante a sua explanação. Convoco o novo vereador Robertinho da Padaria para retornar à presidência. Com a palavra, a vereadora Amélia Naomi. Senhor presidente, com todo encaminhamento de votação. Com todo o respeito que eu tenho à sua pessoa como vereador, a minha divergência não é com a sua gestão, minha divergência é com o encaminhamento, porque eu sei que você tem essa questão, uma questão coletiva. Mas queria aqui ressaltar 2 questões. Esta casa já foi dirigida nos tempos anteriores, antes da reforma de 2018, por 4 cargos indicados que eram comissionados. O fundão, como eu chamo, sim, carinhosamente, hoje nós temos 80% dos funcionários são novos aqui, eu chamo, sempre me dirigi ao setor político e ao setor administrativo. Antigamente era Zé Carlos, era o diretor dessa casa, foi por diversos anos de carreira. O único setor que ficou administrado pelo Paulo Cipretti por diversas gestões, mas era também da prefeitura e estava aqui, era o comissionado. Foi na minha gestão, houve sim uma mudança. Foi uma mudança na reestruturação desta casa. Depois, eu não implementei, não contratei esses todos que estavam na reforma ali. Eu queria dizer, a fala dos vereadores comprova, esses nossos funcionários concursados sim, têm competência, e foram eles que fizeram o estudo. Agora, hoje, faço uma autocrítica. Tem um erro e tem um desvio, e nós estamos vivendo um outro momento na política, na fiscalização, e, portanto, o meu desafio é que coloque, então, aqui, todas as direções aqui, todas, corte mais, mas coloque todos os comissionados. Aliás, devia ter feito essa emenda. Só não fiz a emenda para não fazer demagogia. Mas eu sou a favor, então, porque eu acho que tem desvios, tem problemas, então que a gente volte no período anterior. Todos de carreira e não comissionados. 3 minutos. Tem que mudar. Está tendo mudança ruim. Nós não podemos usar a mesa diretora e os cargos para a negociação de mesas. E nem para situações de força. Eu acho que, infelizmente, existe um desvio com um montante de cargos
e essa casa está perdendo do ponto de vista da qualidade, da estrutura. Estamos no processo de votação, vereadora. Processo 12259-2018, projeto de resolução 7/2018, autoria mesa diretora. Informamos aos senhores vereadores que os presente processo possui todos os pareceres das comissões permanentes, estando em condições de ser apreciado pelo plenário dessa Casa de Lei. Os vereadores favoráveis permaneçam na comissão, os contrários que se manifestem. 5 votos contrários, senhor presidente. Com 5 votos contrários, o projeto está aprovado. Justificativa. Está no regimento. 1 minuto, quero aqui só ressaltar. Vereadora, com 1 minuto, justificação de voto. Senhor presidente, quero aqui ressaltar que esse projeto é mais um arranjo político de indicações de vereadores, é o acochambre, é a situação que fica de indicações políticas dessa casa. Então, eu quero reiterar que seria muito melhor, e vai ser a minha pauta para as próximas reuniões, então, que a gente tem aqui, como já foi no passado, que é os cargos de direção, a não ser 2, ou garantindo a presidência, sejam todos de carreira. Isso seria muito mais justo do que indicações políticas, e, infelizmente, numa situação que o país está vendo a fotografia, é o Rio de Janeiro. Concordo, vereadora. A senhora devia ter feito isso quando a senhora foi presidente, a senhora não fez. Com a palavra, o vereador Juvenil Silvério. Senhor presidente, eu queria só justificar meu voto, dizer à nova vereadora que ela podia ser desse jeito quando conversa com a gente fora dos microfones e fora do que apresenta ao público, né? Porque é holofote, é cascata. Eu quero aqui dizer o seguinte, eu fui presidente em 2011, 2012. O funcionário era José Carlos, no primeiro ano, de carreira. No segundo ano, foi o Marcelo Nagaoka, de carreira. E aí, quando a nova vereadora Lino virou presidente, ela trouxe um cara do Mato Grosso. O chefe, o secretário-geral da casa, que ela trouxe, é do Mato Grosso. Eu não vou nem contar agora o resto, que é o processo que está por aí, mas não vou nem falar. Com a palavra, o vereador, justificativo de voto, o vereador Lino Bispo. Senhor presidente, gostaria só de lembrar à vereadora que ela pudesse fazer umas pesquisas, ver quantos cargos o governo Lula e a governadora e a Dilma criaram no Brasil. É muito fácil você jogar para a torcida. É muito fácil jogar para a torcida. É muito fácil dizer, esse é o jeito PT de agir, não é? Quando está fora, quando está no governo, não faz nada. E quando está fora do governo, faz tudo. É muito simples assim. Eu acho que é muita incoerência, não é? É muita incoerência. Ela sabe, na gestão dela, está com contas reprovada, não é? Vem falar aqui. Então, não precisava disso, vereadora. Vereadora, a senhora não foi citada, vereadora, não ficar aqui até amanhã. Praça ao processo, discussão, processo 12.260, 2018, projeto de lei 486, 2018, autoria, mesa diretora. Nenhum vereador inscrito, passa o processo de votação. Os vereadores favoráveis permaneçam na comissão, os contrários que se manifestem. 5 votos contrários, senhor presidente. Projeto com 5 votos ao contrário, então projeto aprovado. Em discussão, o processo 10.186/2018, projeto de lei 393/2018, autoria, vereador Fernando Petit.
Nenhum vereador inscrito. Processo de votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão. Os contrários que se manifestem. Nenhuma manifestação contrária, senhor presidente. Aprovado por unanimidade. Processo 11.431/2018, projeto de lei 441/2018, autoria vereador José Dimas. Nenhum vereador inscrito. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão. Os contrários que se manifestem. Nenhuma manifestação contrária, senhor presidente. Aprovado por unanimidade. Em votação, o requerimento 138/2019, autoria vereador Robertinho da Padaria. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. Os contrários que se manifestem. Nenhuma manifestação contrária, senhor presidente. Aprovado por unanimidade. Em votação, as inclusões solicitadas para votação pelo vereador José Dimas. Vereadores favoráveis, permaneça como estão. Os contrários que se manifestem. Nenhuma manifestação contrária, senhor presidente. Com nenhuma manifestação, aprovado por unanimidade.
Passaremos ao processo 677/2019. Esse processo já contém aí os pareceres. Consulto os senhores vereadores se dispensam o prazo dos vereadores faltantes, membros das comissões permanentes designadas para se manifestarem no projeto. Em condição de votação. Informo aos senhores vereadores que este processo se encontra em prazo de emenda. Consulto aos senhores vereadores se abrem mão do prazo de emenda. Nenhuma manifestação, senhor presidente. Em condição de votação. Em votação, processo 677/2019, projeto de lei número 17/2019, autoria Poder Executivo. Vereadores favoráveis, permaneça a comissão. Os contrários que se manifestem. Nenhuma manifestação contrária, senhor presidente. Aprovado por unanimidade. Em votação, processo 680/2019, requerimento número 144/2019, autoria vereador José Dimas e Marcão da Academia. Vereadores favoráveis, permaneçam a comissão. Os contrários que se manifestem. Nenhuma manifestação contrária, senhor presidente. Aprovado por unanimidade. Processo 681/2019, requerimento número 145/2019, autoria vereadora Juliana Fraga. Vereadores favoráveis, permaneçam a comissão. Os contrários que se manifestem. Nenhuma manifestação contrária, senhor presidente. Com nenhuma manifestação contrária, aprovado por unanimidade. Nada mais havendo a tratar, está encerrada a presente sessão.